Salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Ivan e esse é o canal O Velho Investing. E aí, estamos aqui para a leitura da primeira cartinha da Berkshire Hathaway. Eu espero que isso aqui não fique uma coisa chata, tá pessoal? Prometo que eu vou aprender a fazer alguma coisa que eu havia falado antes. Eu sou bem noob nessa coisa do YouTube. Vou ver se eu aprendo a fazer umas animaçõezinhas, colocar algumas imagens, alguma coisa para tentar dar uma desmonetizada nisso aqui. Mas vamos à leitura, sem mais delongas, a carta da Berkshire Hathaway de 1971. Aos acionistas da Berkshire Hathaway. É um prazer relatar os ganhos operacionais em 1971. Excluindo ganhos de capitais, atingiram mais de 14% do patrimônio líquido inicial. Esse resultado, consideravelmente acima da média da indústria americana, foi atingido em face dos ganhos inadequados na nossa operação têxtil. Então a operação têxtil da Berkshire Hathaway já estava dando algum prejuízo a partir daí. Deixando claro os benefícios da redistribuição de capital inaugurada há 5 anos. Continuará sendo objetivo da administração melhorar o retorno sobre o capital total, dívida de longo prazo mais o patrimônio líquido, bem como o retorno sobre o capital próprio, a sigla ROE. Eu vou deixar algumas indicações aí para o pessoal conhecer desses canais que eu já indiquei, conhecer esses temas da análise fundamentalista. Eu acho que vale muito a pena. E se acharem necessário, avisa que eu tiro um tempinho para fazer um vídeo só sobre esses temas de análise fundamentalista. Continuando, no entanto, deve-se perceber que a simples manutenção da atual e relativamente alta taxa de retorno pode ser mais difícil do que a melhoria dos níveis muito baixos de retorno que prevalece durante a maior parte dos anos 60. Operações têxteis. Então, a carta é dividida por segmentos. Então, vamos falar agora das operações têxteis da Berkshire Hathaway. Nós, em comum com a maior parte da indústria têxtil, continuamos a lutar ao longo de 1971 com margens brutas inadequadas. Fortes esforços para reduzir os custos, uma busca contínua por tecidos menos sensíveis a preços, produziram apenas lucros marginais. No entanto, sem esses esforços, teríamos operado substancialmente no vermelho. O emprego foi mais estável ao longo do ano, à medida que nosso programa para melhorar o controle de estoques alcançou um sucesso razoável. Como mencionamos ano passado, Ken Charles, no seu grupo de administração, tem nadado contra uma forte maré na indústria. Este ambiente negativo só fez com que eles intensificassem seus esforços. Só lembrando, o Buffett, ele comprava uma companhia, ele não era aquele investidor ativista. Então ele mantinha as pessoas nas companhias que ele comprava. Por que ele comprava a companhia? Porque achava que estava fazendo um excelente trabalho. Então ele entrava e não mudava nada. Então por isso que ele está elogiando o Ken aqui. Com a melhoria agora à vista em volume e mix de negócio, operamos uma melhor rentabilidade. Embora não de natureza dramática, nossa operação têxtil em 1972. Operações de seguro. Então ele vai falar das seguradoras aqui. Uma combinação incomum de fatores, como frequência reduzida de acidentes de carro, taxa efetiva mais alta em linha com grande volume e ausência de grandes catástrofes, como furacões e tornados, por exemplo, produziu um ano extraordinariamente bom para a indústria de seguros de propriedades e acidente. Seguros de propriedade e acidentes. Nós compartilhamos esses benefícios, embora eles não tenham suas conotações negativas. Nosso negócio tradicional, e ainda nosso maior segmento, os seguros, está na política especializada ou não assegurada. Quando os mercados padrão se tornam apertados por causa da subscrição não lucrativa do setor, experimentamos aumentos substanciais de volume, conforme os produtores nos procuram. Essa foi uma condição de vários anos atrás, e grande parte explica o aumento do volume direto experimentado em 1970 e 1971. Agora que a subscrição dos seguros se tornou muito mais lucrativa em toda a indústria, mais empresas estão buscando segurados que estavam rejeitando há pouco tempo, e as taxas estão sendo cortadas em algumas áreas. Então o que aconteceu? Nesse ano aqui, a indústria de seguros foi muito boa, ela se deu muito bem. E o que isso faz? Isso atrai mais pessoas. Então, isso acaba diminuindo as margens. Pense em alguma empresa que sempre nadou com margens bem gordas hoje em dia aqui no Brasil e que agora está sendo atacada por todos os lados por outras empresas que estão de olho nessas margens gordas. Então, pegamos bastante lição interessante daqui. Vamos lá. Agora que a subscrição tornou-se muito lucrativa em toda a indústria, mais empresas estão buscando os segurados que estavam rejeitando há pouco tempo, e as taxas estão sendo cortadas em algumas áreas. Continuamos a ter a lucratividade de subscrição, underwriting profitability. Desculpa se alguns termos eu não traduzi direito, tá? Minha tradução às vezes pode ser péssima. Eu aceito correções, aceito indicações aí, por favor. Então vamos lá.
Continuamos a ter lucratividade de subscrição, receber remuneração pela disposição a pagar um risco potencial ou prêmio do seguro, que seria o preço a ser pago para a aquisição do seguro. Como nosso principal objetivo, isso pode significar uma redução substancial no volume direto da indenização nacional de 1972. Jack Ringwald e Phil Lynch continuam a orientar essa operação de uma maneira que corresponde muito pouco no negócio. Nosso negócio de resseguros, então, é outra área. Então, como eu havia falado na introdução lá, é muito interessante em relação a seguros e a resseguros. Vocês lerem a carta da Berkshire nessa parte em que eu vou ter que pular muitas delas. Mas nosso negócio de seguros e resseguros, que foi desenvolvido para uma operação substancial em apenas 2 anos pelos excelentes esforços do George Young, enfrenta praticamente a mesma situação. Então vamos lá, falar rapidamente aqui sobre o que é o resseguro. Simplesmente o resseguro é visto como um seguro do seguro. Então você tem uma empresa que é seguradora e para garantir que ela tenha liquidez, principalmente em uma situação de calamidade, uma coisa muito grande, onde faltaria grana para elas, elas adotam uma seguradora também. Então uma seguradora de uma resseguradora é essa resseguradora. Também produz bastante grana, produz um cash flow muito bom, muito interessante. Entramos no negócio dos resseguros no final de 1969, em um momento em que as taxas subiram substancialmente e a capacidade estava baixa. A indústria de resseguros foi excepcionalmente lucrativa em 1971, e agora estamos vendo o corte de juros, bem como a formação de novos concorrentes agressivos e bem capitalizados. Essas taxas mais baixas são frequentemente acompanhadas por maior exposição. Com esse plano de fundo, esperamos ver o nosso negócio reduzido em 1972. Definimos metas de volume em nossos negócios de seguros em geral, e certamente não em resseguro, já que praticamente qualquer volume pode ser alcançado se os padrões de lucratividade forem ignorados. Quando ocorrem catástrofes e azedar experiências de subscrição, planejamos ter recursos disponíveis para lidar com um volume crescente que, então, esperamos estar disponível a preços adequados. Inauguramos nossa operação de seguros Home State em 1970, pela formação da Charkhurst Casualty Company. Até hoje isso funcionou bem, tanto do ponto de vista de marketing como do ponto de vista de subscrição. Portanto, desenvolveremos essa abordagem pela formação da Lake and Fire and Casualty Company, em Minnesota, em 1971, e da Texas United Insurance, em 1972. Cada uma dessas empresas dedicará todos os seus esforços em um único estado, buscando trazer os agentes segurados de sua propriedade. Área de uma combinação de capacidade de grande empresa e acessibilidade e sensibilidade de pequena empresa. John Ringwald tem sido responsável pela operação desde o início, combinando um trabalho duro com a imaginação e a inteligência. Ele transformou uma ideia em um negócio bem organizado, a empresa de estado lá. Ainda são muito pequenas, representando pouco mais de 1,5 milhão em volume de prêmios em 1971. Parece que esse volume mais do que dobrará em 1972, e desenvolveremos uma base bem mais credível para avaliar subscrição de desempenho. Um destaque para 1971 foi a aquisição da Home and Automobile Insurance Company, localizada em Chicago. Essa empresa foi construída por Victor Raab a partir de um pequeno investimento inicial com uma grande seguradora de automóveis, a Cook Country, escrevendo cerca de 7,5 milhões em volumes de premium durante 1971. Vic é cortado do mesmo tecido que Jack Ringwald em Green Abbey. Ele sempre faz esses elogios, ele rasga cedo aqui para elogiar essa galera. Com talento para operar lucrativamente, acompanhado de entusiasmo pelo seu negócio. Esses 3 homens construíram suas empresas a partir do zero e depois de vender sua posição de propriedade por dinheiro, retém cada pedaço do interesse e orgulho que sempre tiveram. Enquanto Vic multiplicou o patrimônio original da Home and Auto muitas vezes desde sua fundação, suas ideias e talentos sempre foram circunscritos por uma base de capital. Adicionamos recursos de capital à empresa, o que permitirá que ela estabeleça operações de filiais, estendendo sua abordagem de marketing em sinistros altamente concentradas em loco para outras áreas densamente povoadas. Em suma, é questionável se o volume adicionado pela Home and Auto mais o negócio de Home State em 1972 irá compensar a possível queda nos negócios diretos.
e dos resseguros da National Indemnity Company. No entanto, nossos grandes ganhos de volume, em 70 e 71, trouxeram fundos adicionais para investimento em um momento de alta taxa de juros, o que será benefício contínuo nos próximos anos. Assim, apesar das perspectivas inexpressivas da relação de volume de prêmios, as perspectivas para a receita de investimento e os ganhos gerais com os seguros em 1972 serão razoavelmente boas. Seguimos para operações bancárias. Nossa subsidiária bancária, Illinois National Bank and Trust Company, continuou a liderar a indústria, como foi mensurado pela porcentagem de lucros acima dos depósitos. Em 1971, a Illinois National ganhou mais de 2% depois dos impostos sobre a medida dos depósitos, enquanto 1. Não usava fundos emprestados, exceto para transações de equilíbrio de reserva muito ocasionais. 2. Manteve uma posição de liquidez muito acima da média. 3. Registrou perdas de crédito muito abaixo de média. 4. Utilizou uma mistura de mais de 50% de depósitos a prazo, com todas as contas de poupança do consumidor recebendo taxas de juros máximas permitidas ao longo do ano. Isso reflete um excelente trabalho de gestão de Jean Abigail e Bob Klein. As taxas de juros recebidas sobre empréstimos e investimentos caíram substancialmente em todo o setor bancário durante 1971. Nos últimos anos, a mistura de depósitos da Illinois National se moveu consideravelmente mais do que a média da indústria, longe do dinheiro à vista, para muito mais caro. Por exemplo, os juros pagos em depósitos passaram de menos de 1,7 milhões em 69 para 2,7 milhões em 71. No entanto, a lucratividade em comum do Banco Mundial foi mantida, e enquanto eles lucraram bem mais. Os esforços de marketing foram intensificados durante o ano, com excelentes resultados. Com taxas de juros ainda mais baixas do que em 71, o setor bancário terá problemas de obter ganhos em 72. Nossos ganhos em depósitos na Illinois National continuam a vir na área de dinheiro do tempo, que produz apenas uma renda incremental muito marginal no momento. Será preciso um controle de custos feito bem de perto para permitir que Illinois National mantenha seu nível de lucro de 71 em 1972. Setor financeiro. Devido a ganhos de volume experimentados em nossas subsidiárias de seguros no início de 71, reformulamos o empréstimo bancário da Berkshire Hathaway para fornecer a essas empresas fundos de capital adicionais. Esse financiamento acabou por ser particularmente propício quando a oportunidade de comprar home and auto ocorreu no final do ano. Nossas subsidiárias de seguros e bancárias possuem um relacionamento fiduciário com o público. Mantemos a crença fundamental em operar a partir de uma posição muito fortemente financiada, de modo a estar numa posição a cumprir inquestionavelmente nossas responsabilidades. Assim, continuaremos a mapear o nosso futuro financeiro com o máximo de solidez financeira em nossas subsidiárias, bem como no nível de empresa controlada. Warren Edward Buffett, presidente do Conselho, 13 de março de 1972.